pessoal, sejam todos bem-vindos, boa tarde, bom dia, boa noite, em qualquer hora do dia que você estiver a ver esse vídeo. Para quem já me conhece ou para quem não me conhece, eu sou a Suzete Passassi, eu estou aqui na TGA. Hoje estaremos a falar sobre um assunto muito interessante, muito bom, que eu acho algo muito espiritual. Bem, hoje a gente vai falar sobre o que está escrito no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Quando Jesus disse assim: "Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos ordeno?" Em outras versões: "Por que me chamais Senhor, se vocês não fazem o que eu vos tenho ordenado?" E enquanto uma vez eu meditava sobre essa palavra, eu lia esse versículo, eu fiquei a me questionar um bocadinho, eu fiquei a ler esse versículo e procurei meditar e entender a respeito disso. A palavra Senhor é uma palavra que aparece na Bíblia variedíssimas vezes, né? Várias vezes a gente se encontra nas Escrituras Sagradas com a palavra Senhor. E eu acho que para todo curioso, né, ele ficaria do tipo fixado nessa passagem, procuraria entender do tipo o que significa a palavra Senhor. Por que Jesus relaciona o chamá-lo do Senhor como se fosse necessário algo mais, né? Porque ele diz: "Por que me chamas Senhor, mas não fazem o que eu vos ordeno?" Então eu fui a fundo e eu encontrei um significado da palavra Senhor nesse versículo. A palavra Senhor que nós encontramos nesse versículo, ela é relacionada à palavra Kurios, isso do grego, que significa Senhor, mas que tem outras aplicações. Porque a palavra Kurios, isso do grego, era aplicado para pessoas ou senhoris que tinham outras pessoas, também senhores, ao seu serviço. Por exemplo, tem o senhor, esse senhor tem um outro senhor. Então, esse senhor, que é senhor dos outros senhores, ele é denominado como Kurios. E não só porque ele estava acima, ou tinha o senhorio, né, estava acima de outros senhores, mas porque ele tinha o domínio dessas pessoas que estavam debaixo do seu senhorio. Então, ele tinha domínio sobre essas pessoas que estavam por debaixo do seu senhorio, prestavam serviços, faziam conforme a orientação dele, iam aonde esse senhor orientava, vinham quando esse senhor pedia que viessem, simplesmente faziam as coisas de acordo à orientação daquele que está acima deles. Então, a essas pessoas eram chamados de Kurios. E alguns teólogos, eles dizem que esse Senhor que Jesus retrata ali está voltado a essa palavra Kurios, alguém que tem o domínio sobre nós. E a pergunta que rola, que Jesus faz, é: "Por que me chamais Senhor?" Ou podemos dizer: "Por que me chamais Kurios e não fazeis aquilo que eu vos ordeno?" Se a palavra Kurios está a significar que é um Senhor que tem o domínio sobre nós, por que nós chamamos Senhor, nós chamamos Kurios, e não estamos dispostos a nos submetermos às ordenanças desse mesmo Senhor? A Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos, porque se nós entendemos um bocado sobre a soberania de Deus, não há nenhuma mosca ou nenhum mosquito que nasce ou morre sem que seja da permissão de Deus. Então nós conseguimos entender aí a soberania de Deus, né? O controle que Deus tem de todas as coisas. Também devemos entender que tem a vontade permissiva, né? A vontade permissiva, que Deus permite que as coisas aconteçam porque Ele não pode ficar a intervir, e alguns até nos dizem assim, parece que nós somos como marionetes para Deus. Mas a questão aqui é por que a gente olha para Deus e atribui a Ele o nome de Kurios, mas nós não obedecemos às ordens que esse Kurios nos dá. Fomos criados para viver para Ele, embora que o Senhor tenha dado livre arbítrio para cada um de nós. Mas devemos entender que desde o momento em que a gente diz assim: "Eu aceito o Senhor como meu Salvador", nós devemos entender que nós estamos a dizer assim: "Senhor, eu coloco as minhas coisas de lado, eu coloco os meus desejos de lado, eu coloco aquilo que eu quero de lado, porque eu quero me submeter à tua vontade." Isso é sinônimo de que tudo o que eu quero vai ter que estar debaixo da vontade de Deus. Porque o cristianismo é sobre uma vida cristocêntrica ou teocêntrica, onde a Deus está no centro e tudo quanto a gente fizer deve girar em torno de Deus. Para alguns podem ouvir isso e dizer: "Ah, que Deus orgulhoso, que Deus que só quer que tudo corra conforme Ele quer." Mas nós devemos compreender que desde mesmo antes da criação do mundo,
as Escrituras nos mostram que Deus fez todas as coisas para o nosso próprio bem. E se você dá conta de tudo o que Deus faz e fez, o próprio homem foi a pessoa que mais se beneficiou disso. Em nenhum momento Deus faz alguma coisa para o seu próprio benefício, mas toda hora Deus faz as coisas para o benefício da própria humanidade. Então, eu acho que não custaria nada a gente viver uma vida de submissão ao Senhor. E esse é o segundo ponto que eu queria falar aqui, porque a palavra curios não só significa aquele a quem eu pertenço, mas como também aquele que tem sobre mim o poder de decisão, aquele que tem o poder de decisão sobre mim. Jesus, em várias vezes, em várias partes das Escrituras, ele afirmou dizendo que eu não faço aquilo que eu quero, mas eu faço aquilo que o Pai me ordenou a fazer. Então, Jesus é o verdadeiro exemplo que nós temos de alguém que está debaixo do senhorio de Deus, porque ele em nenhum momento fez a sua própria vontade. E nós temos o relato do que acontece no Getsemane, quando Jesus fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Jesus como homem naquele exato momento não era a sua morte, mas pelo contrário, permanecer vivo, se livrar dessa coisa. Mas ele compreendeu uma coisa, que é sobre a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, ela é mesmo isso, perfeita, agradável, ainda que com a nossa percepção humana a gente não consiga entender. E muito mais vale nos submetermos a essa perfeita vontade de Deus do que permanecermos na nossa. Se nós não tivermos a Cristo, nós não somos bons, porque toda boa dádiva vem de Deus. Então, por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos ordeno? Porque o cristianismo é sobre isso, é sobre nos sujeitarmos à vontade de Deus, é sobre nos apresentarmos ao Senhor como pessoas disponíveis para se esvaziarem de si. Se na verdade Ele tem o poder de decisão sobre as nossas vidas, nós devemos dizer isso para Ele, não só com os lábios, mas demonstrar isso na nossa vida, no nosso estilo de viver. Há um livro que eu li, que o título é O Mandamento Esquecido, e entre vírgulas altas está lá o Sejam Santos. Ele tem um trecho que diz assim: os crentes se orgulham das Escrituras Sagradas, mas se zangam quando as Escrituras falam algo que não vai de acordo ao que ele quer. Nós nos orgulhamos da Bíblia, mas temos dificuldades em cumprir o que as Escrituras nos ordenam, porque simplesmente fere com os nossos conceitos e as nossas vontades. E nos esquecemos que não é sobre o que nós pensamos, não é sobre o que nós achamos ser correto, não é sobre o que nós achamos ser bom, mas é o que Deus diz que é bom, que é correto e que é perfeito aos seus olhos. Então que paremos, se necessário for, chamar Senhor, se não estivermos dispostos a fazer a sua vontade. Jesus é uma das pessoas que mais reclamou, eu digo assim, Deus reclama muito nas Escrituras Sagradas, desde o Antigo Testamento. Deus apresenta-se descontente com a humanidade, com o seu povo várias vezes. Eu às vezes em oração eu digo: Deus, eu não quero ser mais uma que só vai ferir o teu coração e te deixar descontente. Eu quero poder fazer alguma coisa para te ver sorrir, né? Talvez alguns dizem falta de respeito, né? Mas eu digo assim que intimidade faz-se dessa maneira, em sinceridade. Deus não quer que a gente o trate como alguém muito formal, com muita formalidade, não. Deus disse, por intermédio de Cristo Jesus: já não vos chamo de servos, mas amigos, porque tudo quanto meu Pai me tem dito, eu vos tenho feito conhecer. Então, se Deus tem revelado os seus maiores segredos, revelou por intermédio de Cristo, revelou por intermédio do Espírito Santo, porque a palavra diz isso, que o Espírito Santo, ele traz os segredos do coração de Deus e faz conhecido para nós. Então, é um nível de intimidade que Deus quer nos levar que, sabe, vai ser necessário e vai requerer colocar Deus como nosso curios, colocá-lo acima das nossas decisões, acima das nossas vontades, dizer assim: Senhor, Tu és aquele a quem eu pertenço e Tu és aquele que possui o poder de decisão das minhas próprias escolhas. Então, irmãos, por hoje é tudo. Fiquem com Deus. Espero que, na verdade, de verdade, essa palavra tenha vos edificado e tchauzinho.